Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e Noruega, já falamos dela, né? Já teve um vídeo sobre curiosidades, coisas sobre a Noruega, né? Detalhezinhos da cidade, mas nesse aqui eu quero te falar de uma relação, de algumas relações da Noruega com o Reino Unido. A gente, quando viaja, não deve comparar coisas, né? Não deve comparar com quando vai para Londres, por exemplo, não deve comparar com o Brasil, mas aqui tem algumas coisas, algumas similaridades que me chamaram a atenção. Esse aqui é um caso, que é um Palácio Real da Noruega, então ali é onde deve ter, né? Eu não li muito sobre a família real norueguesa, não sei se tem o príncipe e a princesa, se eles têm uma caralhada de filho, se tem os escândalos, né, de vez em quando, se tem aquele casamento que não deu certo, vai saber, deve ter também. Mas o que tem é os guardinhas que ficam ali na frente, pode chegar bem pertinho deles até, e até por falar neles tem também a troca da guarda, que rola todo dia às 1h30 da tarde. Faça sol, chuva, neve, até porque se for esperar por tempo bom aqui na Noruega, é aquela coisa, sempre pior que Londres, né? Então, todo dia, 1h30 da tarde, rola essa troca da guarda por aqui, tá? Na época do Natal, tu já deve ter notado que lá em Trafalgar Square, na praça principal da cidade, né, onde tem a National Gallery, tem um pinheiro de Natal gigantão. Aquele pinheiro, aquela arvorezinha de Natal, ele é doado pela Noruega. Todos os anos eles mandam uma árvore diferente para Londres e mandam a decoração junto. É uma decoração relativamente simples, assim, tem umas luzinhas de Natal, só apenas isso, e uma estrelinha até acho que era em cima, mas enfim, uma coisa bem simplória, né? E eles mandam para eles em agradecimento ao apoio que os britânicos deram durante a Segunda Guerra Mundial. Essa, inclusive, é a outra relação, a segunda relação que eu quero te comentar, que na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Noruega ficou sussa. Se eu não vou me meter, isso aí é invenção de moda de vocês, então se vire. Só que daí na Primeira Guerra Mundial eles continuaram ainda com as negociações, né, com o Reino Unido, e também liberaram as águas norueguesas, né, os mares da Noruega, aqui a costa norueguesa, para eles, enfim, usarem os portos, usarem o mar daqui. E na Segunda Guerra Mundial Hitler chegou aqui, né, invadiu a Noruega, e a família real disse, mas que saco, a gente disse que não queria se meter com essa gente, vamos pegar, vamos fazer as malinhas e vamos para Londres. Que coisa, né? Que triste. E a família real norueguesa ficou exilada em Londres, então, por esse tempo. Então, por isso que eles mandam a arvorezinha que eu falei, né, no fato anterior. Outro fato muito interessante, outra relação muito interessante da Noruega com o Reino Unido, é que tem um cidadão, um Sir, inclusive chamado Brigadeiro Sir Niels Olav III, que ele é o coronel-chefe dos guardas reais da Noruega. Aí tu dizer, beleza, e daí? O que tem a ver com isso? Qual é a relação disso com o Reino Unido? A relação é que esse Sir Brigadeiro fulaninho de tal, ele é na verdade um pinguim do zoológico de Edimburgo, que ele é o chefe da Guarda Real da Noruega. Por que isso? Porque o explorador norueguês, o Roald Amundsen, ele foi a primeira pessoa a chegar no Polo Sul, isso lá em 1911, há uns 3 anos antes. E aí ele traz de presente para o zoológico de Edimburgo um pinguim. E ele dá esse pinguinzinho, pá, eles começam, né, a criar os pinguins lá no zoológico de Edimburgo, etc. E lá em 1961, durante a cerimônia militar de Edimburgo, chamado Military Tattoo, que acontece lá em Edimburgo, ainda vamos ter que ir até Edimburgo, né, se dá o trabalho de ir até Edimburgo ver essa cerimônia que é muito bonita. Teve um regimento norueguês que visitou a cerimônia, assistiu a cerimônia e se impressionou, né, com os pinguins que eles tinham e tal, falou quão bonitos eles eram, os pinguins grandes, gordos, bem criados e tudo assim, né. E aí, em 1972, então, 11 anos depois, eles fizeram uma nova visita lá em Edimburgo e resolveram adotar um pinguim. E adotaram então esse pinguim chamado Niels Olav. Eles escolheram o nome Niels Olav também porque Niels era o nome da primeira pessoa que notou os pinguins lá na primeira visita em 61, e Olav é o nome do rei, era o nome do rei. Então por isso o nome escolhido foi Niels Olav. E ele realmente foi condecorado, né, como Sir, teve toda essa parada aí que rolou, e tem várias fotos dele inspecionando as suas tropas. E é realmente bem curioso isso aí também. Outro fato muito interessante relacionado especialmente com Londres é que lá em 1251, esse faz alguns anteontem a mais, né? Teve um caso que o rei da Noruega presenteou o rei da Inglaterra, na época era só Inglaterra, o reino da Inglaterra, lá em 1251, que era o rei Henrique III, com um urso polar. O presentinho da Noruega é uma beleza, né? Um urso polar. O que tu vai fazer com um urso polar? Vai colocar na Torre de Londres,
e aí amarra ele numa correntinha e o urso polar podia ir lá no Tamisa pegar uns peixinhos, podia nadar, podia se divertir. Se divertir entre aspas, né? Porque imagina no verão como é que o coitado não fazia. E aí, lá na Torre de Londres, tu visitar a torre, pegar o audioguia, eles contam essa história. A maioria dos guias contam essa história porque é uma história famosa, né? Do zoológico, que tinha um nome diferente, mas enfim, era o zoológico da Torre de Londres que tinha lá dentro. E tem, mais pro lado da saída lá da Torre de Londres, uma escultura, uma escultura, dá para chamar de escultura, né? De um urso polar, né? Contando, lembrando dessa história e desse urso polar especificamente que foi presente do rei norueguês lá no século XIII. Massa, né? Essas são algumas relações do Reino Unido com a Noruega, além do fato, claro, de todos serem organizadinhos e tal, mas aqui é um troço assim que é mais espetacular, né? Já falei um pouquinho disso no Stories, vai lá nos meus Stories que eu falo mais detalhes sobre como foi a viagem, né? Te trouxe de carona para passear comigo, tá bom? E aí já vai lá, já me segue e aí tu vem de carona comigo numa próxima viagem, beleza? Era isso por hoje, obrigado, se inscreve no canal se é novo por aqui e até uma próxima. Tchau! E é muito estranho gravar com a câmera muito perto, eu preciso comentar isso, porque a câmera sempre tá longe de mim, ela sempre fica a uns 2 braços de mim, aqui ela tá a 1 braço de mim, então parece que deve ser muito estranho olhar essa imagem aqui agora, que meu braço deve se fazer isso, e se eu faço com esse aqui então?